O velho ditado "o céu é o limite" permanece incontestado, até o surgimento de entidades inexplicáveis se revelando nos céus. O que antes parecia impossível agora levanta novas questões sobre o que realmente habita acima de nossas cabeças. Junte-se a nós enquanto desvendamos juntos as mais estranhas e inexplicáveis aparições nos céus que chocaram o mundo inteiro. Uma mulher, enquanto dirigia pelas ruas do Arizona, notou e registrou este momento inacreditável onde um avião estava de alguma forma preso no meio do ar. Ela comentou que o avião não parecia se mover por vários minutos e, em caso de dúvida, até parou para olhá-lo por um curto período. Agora sabemos que a tecnologia de pairar aviões existe apenas nos jatos de combate militares mais avançados. Então, não há como um avião comercial ter essa capacidade. Sem outras possíveis explicações disponíveis, os espectadores começaram a considerar uma grande falha na Matrix. Além de dar o benefício da dúvida, isso é algo muito além do insano, se não algum tipo de fim do mundo. Um vídeo cativante foi compartilhado por um pedestre nas ruas de Sagal, mostrando uma entidade voadora negra com vários tentáculos. De acordo com teóricos religiosos, isso muito bem poderia ter sido um Leviatã. Para todos aqueles que não sabem, Leviatã vem do hebraico Latã, que vem de uma palavra raiz que significa torcer, girar, enrolar ou bobinar, exatamente como parece. É um monstro bíblico do mar que simboliza o caos e é frequentemente mencionado em textos mitológicos e religiosos, representando uma criatura monstruosa formidável. Esta deve ser a coisa mais estranha que já vi. Um estranho objeto com um feixe de luz foi gravado por alguns cubanos que simplesmente não faziam ideia do que estavam vendo. Este objeto tinha estruturas em forma de asas em ambas as extremidades e uma forma circular estranha que não parecia corresponder a nada normal visto no céu até agora. Uma análise minuciosa revelou que era realmente uma visão verdadeira. Palpites variavam de seres de outro mundo a tecnologia secreta, mas nada foi confirmado. As investigações resultaram em mais perguntas e foram eventualmente encerradas, deixando sua existência um mistério. Fantasma ou Jesus? Ainda é incerto se era realmente Jesus ou apenas um fantasma devido ao local onde foi encontrado em setembro de 2016, durante a homenagem às vítimas do 11 de setembro. Duas poderosas luzes expuseram uma figura flutuante no céu que cativou o mundo. Surgiram especulações sobre se era Jesus, um anjo ou a alma de um dos falecidos no terrível incidente. Enquanto outros acreditavam ser um truque de luz ou uma montagem, o fotógrafo Rich McCormack, que tirou a foto, negou quaisquer alterações. Ele não percebeu que a imagem estava lá até que voltou para sua câmera e viu. E ao ampliar um pouco disse: "O que é aquela luz branca lá em cima?" A imagem etérea aparecendo nas luzes do memorial provocou curiosidade e interpretações generalizadas que ninguém conseguiu responder. Cápsula aérea. Um morador conseguiu capturar um dos vídeos mais claros de um objeto voador não identificado do conforto do seu quintal. Este objeto cilíndrico estava caindo do céu e quase parecia ter perdido o controle do voo. Felizmente, a testemunha tinha uma câmera de alta qualidade e conseguiu capturar todos os detalhes deste objeto de outro mundo. Sua forma bizarra e as marcas indicavam que claramente não era parte do nosso mundo, ou poderia ser um tipo de tecnologia ainda mantida em segredo. O vídeo termina abruptamente com o objeto caindo, mas levanta várias questões sobre o que poderia estar acontecendo ao nosso redor. Extraterrestre ascendente. Ao longo de décadas, podemos ter visto alienígenas chegando à Terra, seja em OVNIs ou usando quedas de meteoritos como disfarce, mas nunca os vimos partindo até este incidente. Um corredor matinal encontrou e registrou este acontecimento, envolvendo uma figura ou anomalia extraterrestre que parecia estar ascendendo da superfície em direção aos céus nublados do Arizona, auxiliada por algum tipo de potente raio elétrico. Ela avança para cima, desaparecendo nas nuvens densas. Segundo alguns espectadores do Reddit, tratava-se de algum tipo de nova nave alienígena que era alimentada por cargas elétricas do ambiente. Figura celestial com olhos. O que é realmente incrível sobre esta formação de nuvens nunca vista antes é se trata de uma coincidência ou um avistamento real de algo. Imagens de 9 de novembro de 2023 mostram uma enorme figura fantasmagórica composta de nuvens bloqueando a visão direta do Sol, enquanto também apresenta um tipo de par de olhos visíveis. Enquanto alguns acreditariam que isso é um ser real, a outra explicação mais lógica
é que isso foi uma rara série de coincidências, em que as nuvens se formaram na frente do Sol de uma maneira que a linha divisória as faz parecer com olhos, ao mesmo ponto que parece mais ou menos como uma cabeça. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Este vídeo descreve um avistamento impressionante ocorrido em junho de 2015 no Rio de Janeiro, Brasil. Turistas capturaram um momento em que duas figuras humanoides, que pareciam ser anjos, estavam voando no céu, confrontando-se de uma forma que dava a impressão de estarem brincando. Essas figuras se moveram pelo céu por um breve período antes de desaparecerem abruptamente. Considerando relatos anteriores de sinais divinos ou intervenções positivas, essa ocorrência foi vista como cada vez mais crível. De todos os vídeos de objetos voadores não identificados que vimos até agora, este tem que ser o mais estranho. Foi filmado por alguns passageiros em um avião e eles até mencionaram que não era uma nave comum. A forma amorfa e a maneira como se movia em círculos sugeria algo de outro mundo, mas isso nem era a parte mais assustadora. Apenas alguns minutos depois, o objeto até começou seus motores. Agora não há como alguém me convencer de que é normal para balões de ar quente fazerem isso. Há teorias que afirmam que isso era um objeto voador não identificado alienígena deslizando casualmente em nossos céus, enquanto outros sugeriram que poderia ser uma tecnologia militar secreta. A verdade, no entanto, ainda é desconhecida. Em novembro de 2023, uma noite normal no Alasca se transformou em uma experiência extraterrestre quando 3 objetos brilhantes começaram a sobrevoar o céu, quase parecendo uma frota movendo-se pelo planeta. Poderiam ser cometas ou meteoros, mas aqui estão algumas razões pelas quais pode ser algo completamente inesperado. Diferente de um cometa normal, esses objetos não tinham caudas e seu movimento era muito mais calculado e preciso. Houve rumores afirmando que eram na verdade naves alienígenas tentando se disfarçar como meteoros, mas isso nunca foi confirmado e permaneceu apenas como rumores. Este pássaro está tentando voar, mas ele está preso. Oh, o dilema, preso em uma espécie de limbo. Chame isso de mais um glitch na Matrix, ou simplesmente de que a resistência do ar estava de alguma forma tornando a tentativa deste pássaro de se mover ineficaz. Imagens captadas por um homem que estava a caminho do trabalho em janeiro de 2018 nas ruas de Londres mostraram um pássaro que estava ou preso em algum tipo de falha na Matrix, ou simplesmente lutando para superar o sopro avassalador do vento enquanto tentava voar em uma direção oposta. Até agora, ninguém conseguiu elaborar uma explicação adequada para o que realmente estava acontecendo aqui. Notícias de objetos voadores não identificados podem parecer difíceis de acreditar hoje em dia, mas aqui está uma filmagem liberada pela própria Marinha dos Estados Unidos. Alguns pilotos da Marinha estavam realizando suas tarefas de patrulhar uma área, quando capturaram imagens desse estranho objeto voador e até eles estavam confusos sobre o que estavam vendo. Movendo-se contra ventos rápidos, esses objetos tinham uma forma oval estranha, semelhante à que vimos em diferentes objetos voadores não identificados. Imagine se um piloto não conseguiu reconhecer isso. O que poderia realmente ser? Até o Pentágono liberou essa filmagem afirmando que esses eram fenômenos aéreos não identificados. Parece que os governos estão finalmente sendo honestos sobre o que têm escondido. Isso poderia ter sido um portal de algum tipo, ou um raio de luz de um OVNI que abduz pessoas. Em setembro de 2021, os residentes de Shenyang, na China, foram rápidos em sacar seus telefones para filmar um gigantesco pilar de luz que surgiu do nada. Parecia ser uma espécie de arranha-céu que por acaso estava iluminado. Curiosamente, a fonte não era visível, seja por causa de alguma capa de invisibilidade ou por estar muito alto no céu. Após um tempo, ele desapareceu do céu e o fato de nunca ter aparecido em nenhum radar militar ou de aviação deixa os especialistas ainda incertos quanto à natureza dessa entidade. Um dia normal dirigindo pelas ruas de Osaka, Japão, se transformou em uma experiência emocionante quando as pessoas notaram um objeto vermelho brilhante se movendo pelo céu. Parecia quase que Goku estava se preparando para dominar o mundo, mas isso definitivamente não poderia ser o caso. Enquanto muitos ficaram se perguntando o que estavam vendo, alguns surgiram com teorias. Poderia ser um objeto descendendo dos céus ou talvez apenas uma falha na câmera. Embora as testemunhas insistissem que era algo de outro mundo, não havia nada para provar suas alegações além deste vídeo. Se você já assistiu a algum dos filmes da série Predador, concordaria que esta nave espacial tem uma notável semelhança.
Uma grande nave espacial em forma triangular foi capturada em câmera em um local não revelado. A nave parecia estar lançando algum tipo de cápsula ou equipamento de pouso segundos antes de começar a descer, até que a linha direta de luz solar se perdeu. Com os predadores possuindo tecnologias e forças inimagináveis, o espectador decidiu não investigar. De fato, provavelmente teria sido prudente evacuar se tal avistamento alguma vez se tornasse público. Se você tem dúvidas sobre a existência de objetos voadores não identificados, aqui está um vídeo que pode convencê-lo. Enquanto a maioria das evidências até agora era borrada, este vídeo mostra claramente uma nave com luzes estranhas e protrusões misteriosas na parte inferior. Se isso não é um objeto voador não identificado, eu não sei o que é. Os espectadores ficaram tão impressionados que simplesmente filmaram esse objeto se movendo na área. Espero que não tenham ocorrido abduções, embora haja a possibilidade de que isso fosse apenas um drone feito propositalmente para assustar as pessoas. As testemunhas insistiram que realmente haviam se deparado com vida de outro mundo. Apenas porque essas formas de vida inicialmente podem parecer anjos, isso não significa necessariamente que devemos juntar as mãos e cantar Kumbaya. Um morador da Argentina capturou este momento intenso enquanto estava no telhado, mostrando vários seres alados que parecem estar brincando ou tentando invadir uma das casas. Corre o boato de que esses seres são, na verdade, uma criatura mítica do folclore filipino, referida como Aswang. Esses seres são descritos como criaturas vampíricas metamórficas, que podem transformar-se de uma ave em humano alado, e têm um som distintivo, ecoando tic-tic. Disse que localizam suas vítimas imitando o choro de um bebê. As pirâmides sempre foram motivo de debate sobre quem as construiu e este vídeo pode resolver esse mistério de uma vez por todas. Alguns turistas notaram esse objeto estranho pairando sobre as pirâmides e ele tinha um feixe de luz saindo de sua base. Muitos que viram esse vídeo começaram a apontar como esse objeto misteriosamente se assemelhava à imagem típica de um objeto voador não identificado que todos conhecemos. Poderiam ser realmente alienígenas extraindo algo dessas estruturas gigantes? Até agora, nenhuma posição oficial foi tomada sobre o avistamento, mas os observadores de objetos voadores não identificados estão chamando isso de a prova perfeita de sua existência. Após todos esses anos fazendo aparições súbitas e inexplicáveis, um OVNI parece finalmente ter encontrado seu alvo de interesse. O jantar de aniversário de um casal de Minnesota foi interrompido por este massivo objeto voador não identificado que apareceu do nada, a apenas algumas casas de distância, segundo eles. O OVNI projetou uma luz brilhante sobre uma casa específica e levantou matéria de onde, coincidentemente, acredita-se que um cientista militar tenha se mudado. Com a natureza do alvo de interesse e o silêncio do governo, ninguém sabe o que realmente aconteceu aqui, além de um potencial caso de abdução por OVNI. Os céus noturnos de Portugal e Espanha se transformaram em dia por alguns minutos no dia 19 de maio de 2024, e foi realmente uma visão incrível. As testemunhas congelaram em seus lugares enquanto uma bola gigante de luz atravessava o céu bem acima de suas cabeças. Alguns estavam afirmando que eram objetos voadores não identificados entrando em nosso mundo, enquanto outros estavam mais do lado racional, achando que era um cometa. Logo, as autoridades esclareceram que um cometa havia entrado em nosso ambiente e se movido através dele, iluminando toda a área. Então, sempre que você estiver fora, esteja preparado para a natureza trazer qualquer surpresa. Ou este alienígena caiu de sua impressionante nave espacial, ou é um diabo que está sendo arrastado para o inferno muito antes do esperado. Durante um dia de trabalho em família, um dos funcionários notou algumas figuras caindo muito à frente para que ele pudesse dar uma boa olhada ou reconhecê-las. Agora, o que tornou isso ainda mais estranho foi que esse suposto alienígena ou diabo permaneceu estacionado no céu enquanto parecia estar caindo ao mesmo tempo. Enquanto a maioria dos observadores justificava ser um alienígena em seu ponto mais baixo na vida, outros estavam sob a impressão de que este é o próprio diabo sendo levado ao seu aguardado destino. Um entregador de South London teve uma experiência bastante estranha quando saiu para trabalhar e viu essa coisa no céu. Parecia quase como chifres vermelhos assustadores de um diabo. Muitas pessoas tentaram dizer que eram luzes de uma torre, mas, sinceramente, não acredito nisso. Não havia tal prédio por perto e o objeto parecia ter uma forma circular. Até as testemunhas estavam certas de que isso era mais como um ser extraterrestre visitando nosso planeta e coletando informações sobre a vida aqui.
Às vezes, sombras e silhuetas podem ser mais assustadoras que um fantasma real, especialmente quando não são reconhecíveis. Um pai e uma filha estavam desfrutando de um pôr do sol e de uma caminhada em uma área residencial de Los Angeles, até que se depararam com isso. A silhueta de uma grande criatura semelhante a um pássaro irreconhecível no topo de um poste com fios. É hora de você ir. Não foi até que saltou e voou para longe, revelando-se ser um pavão. O simples fato de pavões não serem conhecidos por fazerem aparições casuais em áreas urbanas, muito menos sentarem-se em áreas elevadas como outros pássaros fariam naturalmente, colocaria isso fora de qualquer lista de considerações possíveis. O oceano está cheio de surpresas e criaturas desconhecidas, mas uma visita à gelada praia de Boston trouxe uma visão inesperada quando esta serpente marinha emergiu da superfície da água. Ela até rugiu da maneira mais assustadora possível, como se estivesse anunciando que tomaria conta de tudo. Alguns afirmaram que era um vídeo editado com grandes obras de CGI, mas quem sabe o que vive nas profundezas escuras do oceano? E se mantivermos a mente aberta, não há nada que não possamos esperar desses oceanos. Inicialmente, muitos ficaram com a impressão de que se tratava de uma atividade incomum de nuvens, movendo raios solares ou talvez apenas algumas ondas ultravioletas descontroladas que penetraram na superfície da Terra. O relato compartilhado indicava que isso era muito mais um portal, oculto sob o brilho do sol. Agora, se você olhar atentamente, pode até ver uma figura semelhante a um humano atravessando algum tipo de sucção, que de outra forma pareceria ser uma espécie de raios solares recuando. Poderia ser algum alienígena saindo da área após ser potencialmente comprometido, ou talvez as coisas estejam muito piores, sendo esta a possibilidade de um sequestro. Um casal de Glasgow olhou pela janela de seu apartamento e viu essa coisa estranha se movendo pela área. Parecia quase uma pessoa vestindo um roupão gigante e voando no ar. Essas pessoas não tinham ideia do que era e ficaram tão chocadas que nem conseguiram filmar direito no início. Eles pensaram que poderia ser um pedaço de pano levado pelos ventos fortes, mas ainda era improvável que se movesse em uma linha tão reta. Este objeto estranho era tão enigmático que ninguém conseguiu formular uma explicação adequada para ele. Observadores de objetos voadores não identificados afirmam que é um dos centenas de objetos não identificados que nos visitaram até agora, mas isso também não está confirmado. Mesmo que este seja o caso real, parece que estes anjos definitivamente se deixaram levar um pouco. A cidade de São Paulo teve a oportunidade de testemunhar 2 anjos que foram vistos em plena luz do dia enquanto estavam envolvidos em algum tipo de briga jocosa. Eles surgiram do topo de uma nuvem, perseguindo-se e confrontando-se um ao outro até desaparecerem sob uma nuvem escura, presumivelmente ao perceberem que haviam sido vistos por todos. Alguns especuladores, no entanto, preferem acreditar que esses seres humanoides estranhos não são anjos, mas sim algumas criaturas extradimensionais com uma forma semelhante, já que os anjos não estão sujeitos a fazer aparições súbitas e erros ao mesmo tempo. Moedas voadoras em Las Vegas. Este é algum tipo de objeto voador não identificado ou algum tipo de forma de vida no céu. Os moradores de Las Vegas, Nevada, tiveram um dia bastante estranho ao caminhar pela rua quando testemunharam este objeto estranho movendo-se pelo céu. Primeiro, parecia quase ter uma estrutura de moeda e depois começou a se transformar em algo completamente diferente. Continuou se movendo na área e ninguém conseguia descobrir exatamente o que era. Enquanto alguns estavam chamando isso de um objeto extraterrestre, outros estavam insistindo que era uma tecnologia secreta que havia sido escondida do mundo. Seja o que for, ainda não há respostas sobre o que essas pessoas encontraram. Você acha que os alienígenas visitariam nosso planeta dessa forma? Isso não é um erro na Matrix, mas sim um fenômeno meteorológico muito raro conhecido como flash da coroa. Um gravador na Itália compartilhou uma atividade atmosférica bizarra que estava acontecendo no céu acima das nuvens. Ele capturou essas imagens e as compartilhou na internet buscando uma explicação. O flash da coroa ocorre quando a luz solar reflete através de minúsculos cristais de gelo acima de uma nuvem cumulonimbus que está alinhada com o campo elétrico da nuvem. Isso faz com que os cristais de gelo se reorientem quando um raio atinge a nuvem abaixo, criando esse desenvolvimento incomum. Agora, este vídeo deixou várias pessoas perplexas, pois elas não tinham ideia do que estava acontecendo nos seus céus. Uma coisa era certa, isso não era algo natural. Segundo teorias, isso era na verdade um experimento do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares,
e eles estavam tentando abrir um portal para o outro lado do universo. Com nuvens de poeira e luzes brilhantes, conseguiram criar um portal circular, mas por algum motivo não parecia funcionar completamente. Agora, há algum ceticismo em relação a esses vídeos, é claro, e muitos estão até chamando-os de uma grande obra de CGI, mas nunca sabemos o que os governos podem estar fazendo a portas fechadas. Diferentemente da maioria dos casos de intervenção divina, este é talvez o mais literal que poderia existir. Uma gravação capturada em fevereiro de 2018 mostra um avistamento que parece ser de Jesus Cristo, que fez uma aparição. A figura emerge de trás das nuvens e desaparece logo em seguida, seguindo um efeito semelhante ao de um relâmpago, tudo durando apenas por alguns segundos. O incidente registrado, que de outra forma seria difícil de acreditar, deixou muitos se perguntando se isso foi algum sinal divino ou uma mensagem real de que o retorno de Cristo não está tão distante quanto a maioria gostaria de pensar. No vasto céu existem os mistérios mais estranhos. Em Quebec, Canadá, uma família capturou imagens de um estranho objeto voador não identificado com luzes vermelhas e laranjas brilhantes. Mesmo ao olhar para esse objeto, todos os espectadores estavam certos de que haviam encontrado algo de outro mundo em nossos céus. Quero dizer, apenas olhe para ele. Qualquer um pensaria que encontrou um ser alienígena. Até os especialistas analisaram o vídeo e confirmaram que não era falso. Eles descartaram drones, aviões e fenômenos climáticos. Então, o que mais poderia ser? Apesar dessa análise detalhada, a forma estranha do objeto e os intensos reflexos deixam-no um mistério. Parece que este estranho ser alado cansou-se de suas obrigações rotineiras a tal ponto que acabou recorrendo a brincar de esconde-esconde com a própria pessoa de quem deveria se ocultar. Imagens capturadas por uma fonte desconhecida revelaram o momento em que uma figura luminosa branca, com asas, foi vista interagindo com o cinegrafista, apesar da enorme distância que sua entusiasmada presença sugeria. O cinegrafista que realizava a gravação compartilhou que tinha certeza de que a figura estava olhando para ele. Isso, no entanto, levanta questões evidentes sobre se isso é realmente um anjo ou algo bastante similar. Um homem da Itália relatou ter visto um objeto voador não identificado no céu e ainda tinha um vídeo para provar suas alegações. Ele capturou essa estranha nave oval voando sem rumo acima das árvores e, honestamente, a filmagem parecia bastante promissora. Isso claramente não era o avião comum que normalmente vemos sobre nossas cabeças. Mesmo quando se moveu atrás dos galhos, o homem continuou filmando o objeto, pois tinha certeza de que essa era sua chance única na vida de obter provas de seu avistamento. Poucos minutos depois, desapareceu da cena a velocidades impressionantes, nunca mais sendo visto novamente. Muitos consideraram isso como uma das melhores evidências da existência de alienígenas e até elogiaram o cinegrafista por manter a mão firme. Com a presença de tecnologia de engenharia climática, era inevitável que algo assim acontecesse. Os cidadãos do Marrocos puderam testemunhar uma formação de nuvens muito anormal que foi dita ter aparecido entre a cidade durante o dia por uma hora antes de desaparecer. Enquanto alguns especularam um possível efeito da chuva iminente em outras partes do país, outros estavam sob a impressão de que se tratava de modificação climática ou algo ruim que estava iminente. Desde que o vídeo foi gravado em março de 2023, nada sinistro aconteceu até o momento. Se você tem medo de cobras, talvez queira pular essa. Um grupo de pessoas na Polônia começou a afirmar que uma cobra gigante estava se movendo acima de suas cabeças. E, surpreendentemente, elas tinham um vídeo para provar suas alegações. Assim que compartilharam online, muitos começaram a chamar de pipa, ou talvez apenas um tubo de plástico levado por ventos fortes. As testemunhas, por outro lado, insistiam que era uma serpente. Agora, tenho certeza de que a maioria dos répteis não pode voar no ar. Então essa coisa era uma pipa ou um objeto desconhecido pronto para dominar nossos céus. Com os humanos evoluindo rapidamente com a tecnologia, os alienígenas certamente parecem estar muito à nossa frente. Em junho de 2021, pedestres na rua ficaram aterrorizados com o aparecimento súbito de um OVNI translúcido e brilhante. Sua natureza sem precedentes e rapidamente mutável, mudando de forma em segundos, juntamente com padrões de luz variados, chamou a atenção de todos. Apesar dos cientistas lutarem para fornecer uma explicação lógica, surgiram numerosas especulações, desde alienígenas tentando comunicação até a antecipação do retorno de Cristo. Seja o que for,
você pode mais uma vez se sentir livre para compartilhar sua opinião nos comentários. Parece que o esquilo da Era do Gelo esqueceu de enterrar sua noz no chão. Os céus de Gamak tiveram uma coisa bastante incomum além dos pássaros normais voando. Esse objeto de forma estranha foi visto se movendo como se fosse dono do lugar. Algumas pessoas tiveram sorte de capturá-lo em seus celulares e até carregaram o vídeo online, mas ninguém tinha certeza do que era. Palpites variavam de balões meteorológicos a drones estranhos na área, mas, honestamente, não parecia ser nenhum deles. Algumas testemunhas até afirmaram ter visto alienígenas, aumentando a ideia de que era um visitante do espaço, mas não tinham provas para isso. Observando a natureza da nuvem, você pode perceber que isso se parece mais com um asteroide de nível de extinção de dinossauros colidindo do que uma invasão alienígena em andamento. Os céus sobre a cidade do Cabo, na África do Sul, tiveram uma estranha ocorrência de uma nuvem vermelha e preta que parecia como se algo estivesse prestes a colidir com a superfície do planeta, até que foi interrompido no último minuto. Sem nenhum meteorito, asteroide ou mesmo alienígenas e OVNI relatados como tendo colidido, esta bizarra formação de nuvem até agora não teve explicação científica, deixando talvez alguns heróis disfarçados que conseguiram impedir o que quer que fosse a tempo de evitar o que poderia ter sido um desastre. Você já viu um objeto voador não identificado em forma de anjo? Se não, aqui está um capturado por moradores na Califórnia. Muitas pessoas viram essa coisa se movendo pelo céu e tinham certeza de que não era feita por humanos. A forma de asa estranha, corpo longo no meio e movimento incomum pela área apontavam para a possibilidade de ser um objeto de outro mundo. Mesmo se considerarmos como um objeto voador não identificado, essa coisa tem que ser única, já que a maioria dos objetos voadores não identificados vistos antes tem aquela forma de cúpula e corpo circular. Então, seja o que for, certamente deixou as pessoas com muitas perguntas, mas sem respostas. Esta é uma visão de algo que não importa quantas vezes você olhe, só torna as coisas ainda mais confusas. Este vídeo capturado e compartilhado por uma fonte desconhecida mostra vários pequenos objetos ou cápsulas que estão emanando dessa nuvem sombria ou portal de algum tipo. Esses chamados objetos ou cápsulas parecem estar guardando-o. Isso é algo que é inexplicável em palavras, mas uma visão de se ver. O que você acha que poderia ter sido? Compartilhe conosco sua opinião nos comentários. Um homem olhou pela janela esperando desfrutar da vista calma da lua e testemunhou essa cena bizarra de 3 orbes de luz formando um triângulo no céu. Esses orbes pareciam emitir uma cor amarela brilhante e deixaram todos se perguntando o que poderia ser. Essas coisas estavam até se movendo ligeiramente, descartando a possibilidade de ser uma farsa. Quando especialistas analisaram o vídeo, até eles ficaram confusos e não sabiam o que fazer com isso. Ainda assim, alguns moradores pensaram que esses poderiam ser de uma instalação de energia. As testemunhas, por outro lado, estavam certas de que esses eram realmente seres extraterrestres pairando no céu noturno. Parece que isso é algum tipo de portal do diabo para outra dimensão. Um estranho anel de fumaça preta capturado em vídeo pairando sobre o norte das Filipinas provocou grande admiração e várias especulações. Segundo alguns testemunhos, eles até disseram que alguns dos pássaros que passavam por ele desapareceram aleatoriamente, apelidando-o de portal alienígena, nuvens luminosas ou até mesmo reminiscentes dos comensais da morte da ficção. Durando 15 minutos, o anel inodoro media mais de 91 metros de largura e manteve uma altitude consistente entre 180 e 900 metros, apesar de um céu claro. Muitas teorias circularam sugerindo o envolvimento extraterrestre ou um anel de vórtice formado por ar quente conhecido como microexplosão térmica. Todos nós já vimos águas-vivas nas águas profundas, mas aqui está algo que vai explodir sua mente. Moradores de Omã registraram criaturas parecidas com água-viva deslizando em seus céus, e isso deixou todos se perguntando que tipo de segredos esses céus guardam. Não há como negar que a coisa se movia e parecia uma água-viva. Há rumores de objetos voadores não identificados disfarçados como essas criaturas marinhas se movendo em nosso planeta, mas esses são apenas rumores. Nada desse tipo foi confirmado pelas autoridades, deixando esse avistamento como um mistério não resolvido. Sabemos que os alienígenas estão muito interessados em visitar a Terra e são mais avançados que nós em tecnologia, mas parece que eles não querem mais fingir se esconder.
Visitantes na Orange Beach, no Alabama, notaram esse desenvolvimento bizarro no céu que os deixou sem palavras. A visão era de um gigantesco disco voador alienígena em condição inativa, com uma parte do rosto da nave não visível. Muitos ficaram se perguntando se esta nave alienígena acidentalmente desativou sua capacidade de camuflagem ou se estava danificada. Julgando pelo seu tamanho maciço, é seguro assumir que está bastante perto do chão. Um dia calmo de caminhada pelas montanhas se transformou em uma memória assustadora para algumas pessoas quando viram este objeto se movendo casualmente na área. Era moldado como uma estrela, e não há balões de ar que se parecem com isso. As testemunhas mencionaram que esses eram realmente seres extraterrestres se preparando para aterrissar na Terra. Mesmo quando foi compartilhado online, houve um alvoroço sobre as alegações de que os alienígenas eram reais. Há uma possibilidade de que pudesse ser um drone experimental em forma de estrela para testar seu uso. Mas seja qual for o caso, é bastante chocante ver algo como um objeto voador não identificado em forma de estrela na área. Estas podem parecer ser como estrelas brilhantes agrupadas até que você perceba que há mais do que aparenta. Uma série misteriosa de assinaturas luminosas foi vista no céu matinal da Suécia, o que deixou todos surpresos. Inicialmente pensou-se ser algum tipo de estrela cadente ou meteorito, até que as estrelas visíveis começaram a aparecer mais como parte da estrutura de algum objeto ou nave espacial. O que exatamente isso era ou a quem pertencia permanece um mistério, já que essas assinaturas de luz desapareceram aleatoriamente dentro de algumas horas. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Conta pra gente nos comentários quais os momentos que mais te impressionou. Se você gostou, então curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Continue aqui em nosso canal assistindo a um desses vídeos sugeridos na tela. Cuidem-se, pessoal!